A equipe de transição entregou ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva o relatório final dos trabalhos. O documento reúne as conclusões de todos os grupos temáticos que trabalharam durante um mês no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. O documento, que tem 100 páginas, traz um diagnóstico do governo Bolsonaro. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, fez um resumo de alguns dos pontos relatados pelos grupos de trabalho da transição. Na saúde, a má gestão durante a pandemia. Na educação, o crescimento da evasão escolar. Na segurança, o aumento dos casos de feminicídio por causa da facilidade de armamento da população, dentre outras conclusões em diversas áreas. O relatório sugere um revogaço da maioria das medidas adotadas nos últimos 4 anos. Infelizmente, nós tivemos um retrocesso em muitas áreas, né? O governo federal andou para trás. Então, o estado que o presidente Lula recebe é muito mais difícil e muito mais triste do que anteriormente. Infelizmente, nós vimos que houve um desmonte do Estado brasileiro, mais de 14 mil obras paradas. Isso não é austeridade, isso é ineficiência de gestão que vão precisar ser recuperadas. Enfim, uma tarefa hercúlea que vem pela frente. Lula disse que vai entregar o relatório dos grupos de trabalho da transição para deputados e senadores para que eles conheçam a situação do Brasil agora. Mas nós vamos entregar esse relatório para cada deputado e cada senador que vão sair e os que vão entrar. É importante que eles comecem a trabalhar no Senado e na Câmara, sabendo o Brasil que nos foi entregue. Porque quando chegar em 2026, em dezembro, nós vamos entregar para eles o Brasil que nós deixamos. Depois, Lula ainda agradeceu ao Congresso, que ontem aprovou a PEC da transição, o que assegura mais recursos para os programas sociais. Eu queria começar agradecendo ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, aos líderes dos partidos políticos, ao líder do governo, aos senadores, ao líder no Senado, a aprovação da PEC ontem. Eu acho que é a primeira vez que um presidente da República toma posse e começa a governar antes da posse. E sobre a aprovação da PEC, o texto prevê reajuste no salário dos servidores e salário mínimo com ganho real. O repórter Igor Damasceno acompanhou essa votação lá em Brasília e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Igor. Olá, Érica. Boa noite a você, ao Augusto, também a todos que nos acompanham. O texto agora segue para a sanção presidencial. A aprovação do orçamento aconteceu um dia depois da promulgação da PEC da transição. A emenda constitucional abriu espaço no orçamento e permitiu investimentos principalmente em áreas de assistência social. Pelo texto, o Auxílio Brasil vai voltar a se chamar Bolsa Família e deve continuar no valor de R$ 600. Famílias beneficiárias que têm crianças de até 6 anos matriculadas em escola pública vão receber um incremento de R$ 150. Além disso, o salário mínimo será de R$ 1.320, um aumento de R$ 18 do que estava previsto. O reajuste do salário dos servidores será de 9%. Pelo relatório aprovado, quase 20 bilhões de estavam previstos para o orçamento secreto serão divididos meio a meio entre o Poder Executivo e as emendas individuais dos parlamentares. O texto também previu um rombo fiscal de 232 bilhões de reais, um aumento de 260%. O déficit a mais teve impacto por causa da PEC da transição, que deve gerar mais dívidas. A receita total do ano que vem é de 5 trilhões e 200 bilhões de reais. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News.